Olá, pessoal do Congresso Nacional de Dramaturgia, o CONADRAMA. Primeiramente, eu quero agradecer ao Lucas Arantes por esse convite. Achei muito bacana a ideia, a interatividade, um lugar da gente trocar mesmo não estando fisicamente junto. Eu acho que é importantíssimo essa questão da difusão da dramaturgia e do teatro nacional. E é uma possibilidade da gente trocar de uma forma, exteriorizar um pouco o conhecimento. Então eu agradeço muito o convite dele e vamos falar um pouco hoje. O Lucas conversou um pouco comigo, me perguntou quais que são as pesquisas que eu estou realizando agora, o trabalho artístico que eu estou realizando, e eu propus justamente essa relação que às vezes é pouco explorada no teatro, sobre a dramaturgia e a direção, que às vezes é vista de um ponto, às vezes é visto de um ponto de vista assim muito, quem dirige não pode escrever e quem escreve não pode dirigir. Às vezes as duas funções elas se encavalam. Então desmistificar um pouco esses lugares que eu acho interessante, pois é possível dirigir e escrever. Eu acho que também alguns diretores e dramaturgos eles têm aptidões e desejos específicos. Realmente não é todo diretor que escreve e nem todo dramaturgo que dirige, mas eu acho que existem algumas pessoas que veem essa dupla função como, na realidade, uma especificidade, uma estética teatral. Então é disso um pouco que eu quero falar. Bom, pessoal do CONADRAMA, continuando, eu nem me apresentei ainda, meu nome é Letícia Andrade. Eu sou professora da UFOP de encenação, de teoria teatral e de iluminação. Eu tenho uma trajetória de 22 anos uma trajetória de 22 anos de carreira. Sou de Belo Horizonte, nascida em São Paulo, mas criada e mineira, né, de identidade. Então, toda a minha trajetória ela tem uma história que se confunde um pouco com o teatro mineiro, do final dos anos 90, toda a década de 2000 e continuando agora, né, até 2017. Então eu me formei primeiramente como atriz no Teatro Universitário, que é uma escola pública, né? É uma escola técnica que está vinculada à UFMG, Universidade Federal Universidade Federal de Minas Gerais, onde também eu estudei a minha vida toda. Então, o teatro universitário eu comecei em 1995. Então, eu tive uma trajetória muito de teatro de rua, de performatividade, teatro de grupos e processo colaborativo. Então, essa formação ela foi muito importante para mim para ter uma visão multifacetada das funções. Então, eu quero falar também um pouco sobre alguns processos que estão um pouco na base dessa relação entre dramaturgia e direção atualmente. É importante a gente pensar também que a direção e a dramaturgia elas são funções sim autônomas e eu acho importantíssimo e defender também que o diretor esteja neste lugar, né, de criação dessa encenação e o dramaturgo também tem essa liberdade e essa especificidade de construção dessa narrativa cênica, da palavra dita, mas também dessa estrutura, desse arcabouço teatral. Então é importantíssimo. Então, ou seja, a dramaturgia e a direção, ela é uma relação, ela não é uma fusão, né? Ela não se transforma em uma coisa só. Eu falo dessa relação, dessa crise, inclusive, porque às vezes se gera dentro de um processo criativo uma crise entre a dramaturgia e a direção, mesmo quando um mesmo artista tem desempenhado as duas funções, às vezes aparece ao mesmo tempo essa paixão por dirigir e escrever, mas ao mesmo tempo também começa a aparecer alguns lugares de crise mesmo, de dificuldade de aliar essas duas funções, que são funções específicas, né? Então, assim, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, discutir sobre isso e ver quais as possibilidades, né? Como eu disse, eu acredito enquanto artista que existe pessoas que têm essa vontade, essa aptidão e esse desejo estético de aliar essas duas funções. Mas eu também admiro, né, e trabalhei a minha vida toda, durante 20 anos, com diversos diretores e também com dramaturgos na função de direção, que eu acho imprescindível para um processo ser aberto, com multifacetado de pontos de vista. Então, eu queria falar agora no próximo bloco um pouco sobre o processo colaborativo,
que foi uma das bases, na realidade, que me deu eu, enquanto profissional, né, e alguns outros colegas que eu admiro, que eu vou citar aqui, né, para essa relação entre dramaturgia e direção. Bom, então continuando, como eu disse para vocês, a minha primeira formação ela é como atriz. Na realidade, eu tenho atuado como atriz, eu atuei em mais de 24 espetáculos, sendo espetáculos de rua, performances, espetáculos no palco, espetáculos tradicionais, espetáculos em que eu também estava na função de dramaturgia atuando, enfim, espetáculos que eu estava também na função de diretor e atuando. Então, assim, a minha formação ela teve essa miscelânea. Mas eu queria falar aqui um pouco esse lugar, digamos assim, primordial dessa relação entre dramaturgia e direção, ela nasceu em 2003 para mim, porque eu estava atuando muito como atriz, já estava fazendo um mestrado na UFMG, porque o meu mestrado ele é na área de dramaturgia. Eu tenho um mestrado que chama Instantâneos, o conto mínimo e a cena teatral na obra, nos contos do Fernando Bonassi, que é um roteirista e um dramaturgo paulistano. Acho que muita gente já deve saber quem ele é. Ele é, né, enfim, fez muito roteiro de cinema e para televisão também atualmente. Então, a experiência com os contos do Fernando Bonassi e a dramaturgia também, e eu também tive a grata oportunidade de conhecê-lo, entrevistá-lo para meu mestrado. Então, eu comecei nesse momento, em 2003, a ser chamada para algumas oficinas, e comecei e tive a oportunidade de fazer algumas dramaturgias já muito nova. Né? A partir de 2003 eu trabalhei no núcleo do Centro Cultural, que é o Centro Cultural do Grupo Galpão, que chama Cine Horto, Galpão Cine Horto. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Júlio Maciel, em 2 espetáculos, trabalhando com dramaturgia. Então, em processo colaborativo, por isso falar do processo colaborativo. Então, esse momento me ensinou muito a como estar observando a direção, trabalhando com os atores fora de cena, né? Foi um momento de transição que eu saí um pouco da cena e fui trabalhar no backstage, né? Ou seja, o fora da cena, ou ao lado da cena. E aí, eu trabalhando com o Julinho Maciel, eu fiz 2 espetáculos com a dramaturgia minha, chamado Bendita, A Voz Entre as Mulheres, que foi o primeiro melodrama, uma dramaturgia que tem um arcabouço melodramático, dramático, né? E falava um pouco sobre as mulheres do morro, né, da barragem Santa Lúcia, que foi um orgulho ter feito a primeira dramaturgia lá. E essa dramaturgia, inclusive, foi publicada ano passado por um projeto do Grupo do Beco. Então, assim, agradecer também o Nil César também por ter publicado esse trabalho junto com o trabalho comunitário. Então, isso faz muito tempo, em 2003, e foi publicada essa dramaturgia. Então, agradeço muito. Então, a partir daí, com essa relação do trabalho com o Júlio Maciel, do Grupo Galpão, eu desenvolvi também uma dramaturgia que foi uma adaptação e uma transcriação da Vida é Sonho, do Caldeirão de la Barca, para o Galpão Cine Horto. Então, essas 2 dramaturgias me abriram a possibilidade de escrever dramaturgias em Belo Horizonte. E eu fui muito feliz, porque eu trabalhei com diversos grupos e principalmente também trabalhei com atores em formação do Palácio das Artes, né, que é um centro cultural técnico também aqui de Belo Horizonte, de referência. Eu fui professora também no Palácio das Artes, num período de 2005 a 2010, mais ou menos. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar também muito com formação de ator, e ao mesmo tempo eu escrevia dramaturgia, mas não tinha como desligar esse lugar de uma atuação e de uma direção, sendo porque eu também atuava em outro grupo como atriz, né? E eu tinha essa vivência, esse olhar da atuação. Então, ao mesmo tempo que eu escrevia, né, na sala de ensaio para esses atores, eu também dirigia, apesar de não estar na direção propriamente dita, que existiam os diretores, que eu trabalhei com diversos diretores em Belo Horizonte muito interessantes. Então, foi importante para mim essa vivência de escrever para o ator, trabalhar com o diretor ao meu lado, né, e aprendendo cada vez mais direção. Então, assim, nesse momento, o processo colaborativo em Belo Horizonte, a partir dos anos 2000 até 2010, 2012, por aí,
não colocar uma data fixa, o processo colaborativo, na realidade, ele foi trazido, digamos assim, implementado, e ele é um processo, ele é uma metodologia, não é uma teoria, né? Deixa isso bem claro. É uma forma de trabalhar, né? Não é a gente sempre fala que não é um arcabouço fechado, né? Uma categoria fixa e nem imutável. Mas o processo colaborativo ele foi discutido muito pelo professor, grande artista e diretor brasileiro, Antônio Araújo, que eu tive a oportunidade de conhecer nessa época no Galpão Cine Horto, porque ele vinha da Oficinas, né, nesse período de 2004 até 2008. Foi muito interessante a convivência, assim, de ver ele trazendo essa forma de trabalhar criativamente a montagem cênica. E aí também em 2010, quando eu já estava fazendo o doutorado na UFMG, eu fiz uma ponte e trabalhei justamente... eu cursei junto da minha universidade, a UFMG, como se fosse um intercâmbio, uma disciplina exatamente de processos colaborativos e grupos teatrais na USP com ele. Então, nesse momento também, digamos assim, esse fechamento do processo colaborativo, para mim foi importante, porque também me auxiliou na minha tese de doutorado. Então, o processo colaborativo em si, o que seria, né? Seria esse compartilhamento, né, entre as funções da criação da obra cênica, né? Então, todos trabalham em prol dessa obra cênica. Então, há na realidade, uma horizontalidade, né, nas funções e, digamos assim, na autoria, né? Há um compartilhamento na autoria da obra cênica, do espetáculo, mas cada um tem a sua função, cada um colabora para a obra cênica, seria essa palavra, né? Todos colaboram em prol desta obra. Então, o diretor dirige, mas ele não detém todo, digamos, a autoria, ele não manda, né, no espetáculo. Ele, na realidade, ele traz o ponto de vista a partir da direção, mas ele também colabora com o ator, que colabora com o dramaturgo, que colabora com o iluminador, que também cria, né, o cenógrafo, o figurinista, o músico, né? Então há, na realidade, uma junção, nem sempre é uma junção, digamos, homogênea, né? O processo colaborativo ele também gera crise, né? Ou seja, qual é a cena que fica, qual é a cena que sai, quem manda, né? Quem obedece. Então existe na realidade também um processo humano aí por trás. Eu passei diversos espetáculos com grupos teatrais que nem sempre conseguem ter essa maturidade de encarar assim, a escolha, né, do diretor, ou do dramaturgo, ou do ator, em prol da obra cênica. Então é um processo que é muito bacana, porque descentraliza esse poder do diretor e do dramaturgo, dissemina, digamos, a autoria da obra cênica para todos, mas ele é um processo árduo, nada é fácil em termos de teatro, porque mexemos com seres humanos, com desejos, né, e vivências, identidades completamente diferentes. Então, nem sempre, quando a gente monta uma obra dentro de uma visão compartilhada, esse processo vai ser um processo tranquilo, é um processo homogêneo, um processo em que todo mundo concorda com todo mundo. Então isso é muito importante falar quando se faz teatro. O teatro ele não nasce desse lugar idealizado de que, né, tudo tem que ser homogêneo, tudo que tem que ser concordante, né? Mas encarar esse lugar de desequilíbrio, de crise, né, de divergência como uma potencialidade do próprio processo. Então, estou falando do processo colaborativo porque ele esteve na base dessa minha relação entre dramaturgia e direção. Justamente porque eu colaborava com o diretor, às vezes, inclusive, propunha improvisações para o ator, né? E o diretor também contribuía na dramaturgia. Quando nesse momento eu ainda estava trabalhando somente na função de dramaturga. Mas esse momento era um momento mesclado com a atuação e com a dramaturgia. Com a direção. Então isso na realidade me fez abrir que a partir de 2010, principalmente com o meu doutorado, eu encarei justamente o desafio de assumir a direção, digamos assim, sem, né, um colega sendo diretor, eu assumindo a direção e a dramaturgia. Foi o que aconteceu, inclusive, porque em 2010
2011, eu me mudei para Ribeirão Preto, inclusive conheci o Lucas lá, fizemos um trabalho também excepcional também, inclusive, que eu quero mandar um beijo enorme para as duas atrizes, que são atrizes lindas, humanas, fantásticas, que é a Mabru Rodrigues e a Jana Frasson, que nós fizemos um texto do Lucas Arantes, nós, né, montamos um texto dele chamado Soterramento, né, isso em 2013, foi muito bacana, e eu tive justamente essa primeira experiência de receber, pela primeira vez, depois de quase 10 anos escrevendo, receber um texto de outro dramaturgo. Então foi um desafio isso para mim. E foi um exercício de artista, de diretora, de me desprender durante 12 anos, eu só trabalhava com dramaturgia. Então eu tive que me desprender, então foi um exercício excepcional e essencial na minha trajetória artística. Então eu agradeço muito a confiança do Lucas, a confiança da Jane, da Mabru, de toda a equipe da Companhia GT, que foi, na realidade, esse momento que eu deslanchei a própria direção, independente de estar na função de dramaturgia. Mas antes disso, em 2012, também /2013, eu tive a grata experiência também, que foi muito importante para mim também, de trabalhar com um grupo chamado Boccaccioni, de Ribeirão Preto, e também dirigir também um texto meu, chamado Dá Licença, Senão Eu Grito. Que é um texto que eu tenho um carinho muito grande, e justamente nesse texto eu comecei a trabalhar uma relação da dramaturgia com o espectador, né? A gente estreou num espaço muito importante em Ribeirão Preto, que eu considero um centro cultural afetivo, muito interessante, que é o Centro Cultural Palace. Então, nesse momento também, é importantíssimo também, porque foi reaberto esse centro cultural, era um antigo hotel, né? Então, participa também esse centro cultural do conjunto arquitetônico do Quarteirão Paulista, em Ribeirão. Então, foi importantíssimo estar ali ocupando aquele espaço cultural, mas ao mesmo tempo ficcional. Então, assim, foi um desafio para mim muito grande, né? Em 2012, 2013, levantar esse trabalho junto com a companhia Ribeirão Pretana, e a gente fez um trabalho magnífico no sentido também de levantar essa iluminação também, esse cuidado com o espaço. A gente também fez um trabalho bem interessante que foi desenvolvido pelo artista Jonas Golfeto também, de projeção mapeada pelo espaço. Então, esse momento foi um momento que eu tive que sentar, abrir um caderno de direção, desenhar os figurinos, que foi uma parceria também muito grande, também com o grupo, que foi bem interessante, e projetar, pensar a visualidade. Foi um primeiro momento que, assim, além da palavra e da narrativa cênica, do arcabouço da história, né, eu tive esse grato prazer de pensar mesmo, arquitetar o que seria a cor, né, do vestuário em relação ao vídeo, em relação ao andamento, o que seria essa iluminação em relação a esse texto, essa ambientação. Então, nesse momento, eu realmente percebi que a minha trajetória era dirigir e escrever. Eu realmente assumi, a partir daí, esse lugar de direção e dramaturgia. Sendo que, como a dramaturgia eu tinha trabalhado quase 12 anos seguidos, né? Eu tenho uma trajetória que, se alguém depois quiser perguntar, procurar saber de alguns textos meus, né? Eu escrevi e compus alguns em parceria, outros individuais, poucos em parceria, a maioria individual, muitos em processo colaborativo, né? Então, assim, eu tenho uma média hoje de 15 textos que eu já escrevi para o teatro, né? Entre Belo Horizonte e Ribeirão Preto, né? Então, foi uma grata experiência, mas como eu estava, digamos assim, envolta e desejosa por dirigir, então a partir de 2012, eu realmente, nos últimos anos, eu venho dirigindo mais espetáculos e trabalhando a dramaturgia como uma visualidade
da encenação, como arquitetura. Qual que seria, por exemplo, essa diferença da dramaturgia palavra para a dramaturgia da narrativa cênica? Né? A gente pode falar um pouco sobre isso. O foco do nosso congresso aqui do Conadrama é a dramaturgia. Então é interessante também a gente lembrar alguns conceitos. Talvez vocês já conheçam, mas as pessoas que não conhecem ainda estão iniciando na dramaturgia, eu posso dizer o seguinte: a dramaturgia, ela é palavra, né? Ela é texto dito da boca lá do ator, né? Então, quando o ator ele fala, existe aquele texto, que é o texto, digamos, palavra do ator que o ator fala. Mas existe um outro texto também na dramaturgia que é muito importante. Lembrando que a palavra texto, né? Ela quer dizer tecido, textualidade, entrelaço, arquitetura, algo que se constrói e que se desfaz, né? A palavra texto, na realidade, ela não é aquilo só que é dito e é escrito, mas é aquilo que é construído, é uma teia, textura. Então, para mim, a dramaturgia, ela principalmente, ela é essa teia, textura, que se constrói a história, né? Então, a dramaturgia, ela pode ser a palavra dita, né, pelo ator, a história propriamente dita, mas ela também é o modo como eu estruturo essa história, né? Tem vários autores que trabalham isso, que eu gosto, principalmente Renata Palottini, que é uma grande teatróloga brasileira. Então, o que é dramaturgia? A gente tem vários estudiosos no Brasil que falam de um ponto de vista, digamos, conceitual do que é a dramaturgia, mas eu gostaria de estar indicando, principalmente um dramaturgo, que a minha dramaturgia ela não tem uma linearidade, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui num outro bloco alguns livros que eu vou indicar. Então, eu gosto muito de um livro de um francês chamado Jean-Pierre Sarrazac, que é O Futuro do Drama, que fala um pouco sobre uma dramaturgia fragmentada, uma dramaturgia que não tem assim, um início, meio, fim, né, muito amarradinho, que tem os personagens que na realidade não são tão psicologicamente construídos, né? Então é uma dramaturgia aberta, uma dramaturgia do silêncio, uma dramaturgia, digamos, da gagueira, né? Uma dramaturgia que repete, né? Eu gosto muito dos textos do Lucas porque ele traz essa fragmentação, então é interessante. A gente tem outros dramaturgos atualmente que trabalham com isso também, além dele, né? Então é interessante ver isso, que essa dramaturgia ela nem sempre precisa ser linear. Então depois eu vou mostrar aqui o livro do Sarrazac, que é uma indicação, que é um carinho muito grande que eu tenho por essa, digamos, por essa teoria, por esse olhar que ele tem sobre a dramaturgia, que é uma dramaturgia aberta, me ensinou muito. Então é isso. No próximo bloco eu vou falar mais um pouco sobre direção, ok? Falando um pouco mais sobre direção, os últimos anos, desde 2012, eu tenho trabalhado especificamente com o conceito de visualidade e performatividade na cena. Como os últimos anos, cada vez mais eu trabalhei com os atores e depoimentos pessoais sobre a visão política que eles têm sobre a sociedade, sobre a vida, eu comecei a trabalhar principalmente com esse ator trazendo a sua própria história e criando a sua dramaturgia. Então, nesses espetáculos que eu citei, o da Licença Senão Eu Grito, o espetáculo de 2014, que eu já estava trabalhando na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, eu dirigi um espetáculo chamado Estranhos com os alunos e artistas de lá. Então, eu trabalhei performatividade também. E esse último espetáculo também que eu dirigi em parceria com a minha irmã, Aline Andrade, que também é professora de encenação na UFOP, foi um espetáculo que, na realidade, eu peguei a segunda metade do processo, mas eu tive um pouco a oportunidade de trabalhar com o ator Danilo Felisberto, lindo ator, super talentoso e dedicado. Eu tive alguns encontros com ele que eu pude trabalhar um pouco essa relação atoral dele, ou seja, atoral no sentido do atuante, que ainda foi um pouco tímido, mas que eu acho que a gente teve um processo rápido, mas que eu acho que foi bem efetivo, e principalmente porque ele trouxe essa dramaturgia. Eu gostei muito de trabalhar com ele nesse sentido, e esse espetáculo que na realidade estreamos agora em dezembro,
e que queremos andar um pouco mais com ele agora, esse ano, em 2017. Esse espetáculo foi dirigido por mim, pela Aline, chamado Ressuscitações e Outras Formas de Sangue. Foi uma pesquisa também ligada às pesquisas do grupo que a minha irmã coordena e que hoje eu coordeno também junto com ela, um grupo de pesquisa chamado Media Ectos, que trabalha justamente projeções, essa relação entre a imagem virtual e a imagem desse ator em cena. Né? Eu acho que eu tenho que citar também desse espetáculo também que foi essencial a participação, além do Danilo, além do Bruno, que trabalhou na iluminação comigo, do Tarcísio, que trabalhou do som também. A gente tem que citar também o trabalho fantástico de mapeamento, de projeção e de criação audiovisual do Danilo Roxette também, que foi bolsista do projeto. Então, todas essas pessoas, é uma gratidão muito grande por a gente ter feito esse trabalho agora e que tem me ensinado cada vez mais essa relação entre a visualidade, né, a atuação do ator, que é uma atuação presente, é uma atuação política, é uma atuação que defende pontos de vista, né? Então foi muito interessante esse último espetáculo. Então, nesses últimos espetáculos que eu pude dirigir, eu comecei a perceber muito essa relação da visualidade. O que seria esse conceito de visualidade? Essa relação entre a cor, entre a iluminação, entre as formas do espetáculo e entre esta palavra que é dita de várias formas, tanto na boca do ator, quanto ela projetada, quanto ela também implícita também na história da dramaturgia. Então, cada vez mais eu tenho trabalhado essa relação de performatividade, né, da dramaturgia, da encenação e desse trabalho de atuação ligado à performatividade. O que seria performatividade? Eu estou falando muito essa palavra, mas talvez algumas pessoas do Congresso não saibam, né? Porque performatividade é a mesma coisa que performance? Não. Né? Existe digamos, um parentesco muito grande, uma relação muito próxima, quiçá íntima entre a performatividade e a performance. Mas, na realidade, a performance, ela é digamos, uma linguagem que está entre a vida e a arte, né? O performer, ele vive, né? Ele né? O Schechner, o Richard Schechner, que fala muito sobre performance. Eu não sou uma pessoa especialista em performance, sou uma estudiosa interessada, né? Mas o Richard Schechner fala dessa diferença entre o ser e o estar, que é muito preciosa para quem trabalha a performance e a performatividade, porque o ser, ele em cena, é o performer, né? Ele vivencia realmente aquela experiência, ele traz a sua vida, ele traz o seu ponto de vista, ele vive. E a performatividade está nesse lugar do estar. Ele traz um ponto de vista, mas assume, de certo modo, tanto a sua pessoalidade quanto uma camada fictícia. Né? Ele cria uma persona, ele cria uma figura, né, para desenvolver esse ponto de vista que é pessoal. Então existe aí uma certa camada bem tênue, né, que a performatividade ainda está nesse lugar da teatralidade, mas não é completamente teatral. Né? Ele traz um ponto de vista pessoal, mas cria uma ambiência, um ambiente fictício para justamente apresentar essa experiência. A performatividade também me interessa muito por causa da relação com o espectador. Para mim, essa relação de estar também na direção e ao mesmo tempo trabalhar na dramaturgia tem um ponto de vista muito específico, que é o espectador. A minha tese de doutorado, chamada Estamos Trabalhando para Você, Práticas e Teorias da Estética da Recepção no Teatro Brasileiro Contemporâneo, que eu defendi na Belas Artes, na Escola de Belas Artes da UFMG, no programa de pós-graduação lá. Na realidade, eu também fiz letras, além do teatro universitário, eu não citei isso, eu também tenho uma formação também em literatura, em letras, na Faculdade de Letras da UFMG. Então, essa minha tese, ela justamente pegou alguns grupos brasileiros, né, alguns dramaturgos e diretores brasileiros, para citar ainda mais o tema da minha fala aqui, né, que trabalham justamente com essa inserção do espectador na dramaturgia e não necessariamente na cena, viu, gente? O meu trabalho com o espectador, ele cria o espectador que está, digamos, à frente do ator, como se fosse, por exemplo, a mãe dele, né? Eu tenho, por exemplo, uma cena do Estranhos
que eu gosto muito, que é um ator chamado Jade Rocha, e ele trabalhou essa relação com o espectador. Ele trouxe, foi um texto que eu cheguei a ler, do Marcelino Freire, me desculpe, estou lembrando aqui, de um livro que eu gosto muito chamado Nossos Ossos. E nesse livro, que é um romance, tem uma personagem que é uma drag, que é um travesti, que é a Estrela. Aí ele conversa com o espectador que está sentado na plateia, né, no público, como se esse espectador fosse um cliente, como se esse espectador fosse o amante dessa travesti. Então há, na realidade, um deslizamento da cena para o espectador que participa, digamos, ficcionalmente da ação narrada, da ação, digamos, da cena, mas necessariamente ele não tem, por exemplo, um contato físico, né? Ou ele atua, o espectador ele não entra na cena, mas ele se sente parte dessa dramaturgia. Então é muito interessante, estou citando essa cena que é de um espetáculo que eu dirigi em Sergipe, que ele traz justamente uma interação, mesmo o espectador não falando nada, mesmo o espectador não saindo do lugar que ele está sentado. Ele relaciona com esse espectador, né, como se fosse, na realidade, um outro personagem. Então, esse trabalho exausto que eu fiz da tese de doutorado, ele trabalhou alguns espetáculos meus que tinha essa estratégia cênica, dramatúrgica, de colocar o espectador como parte desse, digamos assim, da realidade narrada, da dramaturgia, e outros espetáculos também brasileiros, que eu admiro muito, e que também para descentralizar a pesquisa, justamente mostrando que outros grupos brasileiros e diretores e dramaturgos também trabalham essa estratégia. Nesse sentido, eu tenho que citar alguns, eu vou citar alguns diretores, dramaturgos, que na realidade eu admiro e que estiveram presentes na minha pesquisa de doutorado. Alguns eu trabalhei diretamente, outros eu entrevistei. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu gostaria de citar muito o trabalho de um diretor e de um dramaturgo chamado Eide Ribeiro. E ele consegue, na realidade, para dar um exemplo dessa relação próxima entre a dramaturgia e a direção. Ele é um dos artistas mineiros que a gente admira muito aqui em Belo Horizonte, justamente por essa trajetória de trazer o texto, de compor uma obra. Ele tem uma especificidade de trazer elementos muito absurdos do teatro do absurdo na sua dramaturgia, e ao mesmo tempo ele tem uma delicadeza e uma afetividade, né, um cuidado muito grande ao dirigir as suas peças. Então ele é um artista que deve ser citado nesse sentido, entre essa relação próxima entre dramaturgia, de um bom dramaturgo que pensa a cena, que pensa, né, na palavra. Os textos dele são primorosos, foram publicados agora a obra dele há pouco tempo, então acho que a gente tem que citar ele. Um outro colega, que na realidade é um amigo querido, muito próximo, e que eu sempre desenvolvo trabalhos, vou para São Paulo para ver as peças, ou escrevo, né, sobre os processos, é o ator, diretor e dramaturgo Evil Rebouças também. O Evil, ele tem, a partir da relação do grupo dele, o grupo chamado Arte Humus também, que é um grupo que trabalha ocupações de espaços não convencionais, que justamente me interessa muito, esteve na minha pesquisa por uma relação direta com o espectador, seja o espectador dentro, digamos, do espaço privado, seja o espectador transeunte na rua, né? O trabalho do Evil Rebouças é muito interessante também, porque ele pensa essa dramaturgia também como arcabouço, como narratividade, como textualidade do espaço cênico, né? Então ele traz essa dramaturgia, ele colabora muito com os atores dele, atores fantásticos, que eles sabem que eu admiro muito eles, e traz também todo esse lugar dessa encenação teatral fluida, né? Então eu tenho que citar também a Evil Rebouças. E finalmente eu quero citar um outro artista que na realidade sou muito admiradora do trabalho dele e que também traz uma força muito grande na dramaturgia e na direção, que é o artista Márcio Abreu, né, que tem da sua companhia, que é ligado à sua companhia, a Companhia de Curitiba, Companhia Brasileira, né? Então ele é um artista excepcional que trabalha esse texto, que busca narrativas, que se inspira, ou seja, transcria
transcria obras de Leminski, né? E o último espetáculo, que foi muito bem recebido aqui em Belo Horizonte, foi justamente a direção dele do espetáculo Nós, do Grupo Galpão. Então, ele traz esse lugar excepcional da performatividade, de trazer essa memória presente desse ator, e ao mesmo tempo ele tem um cuidado muito grande com a encenação, ele pensa o ator na cena, ele pensa, né, como articular os diversos elementos da cena, iluminação, cenografia, né, os objetos que fluem muito na relação da cena dele. Então são três diretores, dramaturgos que eu citei aqui, também para mostrar um pouco que, além de outros, que não vai caber aqui no tempo da gente citar, mas pelo menos um de São Paulo, um de Minas Gerais e um de Curitiba, né, para que a gente possa comprovar que a dramaturgia e direção, ela não precisa ser esse bicho papão, né? Ela pode ser algo possível, mas tendo essa maturidade de entender que são funções muito difíceis e funções que requisitam, na realidade, muita experiência em diversas áreas, né? Então eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho, assim, e ao mesmo tempo pesquisa e principalmente prática, né? A prática da sala de ensaio, ela diz muito sobre a relação da dramaturgia e da direção, né? Então, assim, o dramaturgo, geralmente, ele traz uma improvisação, ele escreve em casa, ou ele traz um texto, ou ele começa a adaptar a partir de uma obra narrativa, uma obra poética. Então, ele também experimenta isso com os atores. Então, essa fluidez que está lá ainda, digamos, no processo colaborativo, que hoje é visto de uma outra forma, né? De uma forma não vista mais dos anos 2000, mas algo mais, digamos, livre, no sentido de que o dramaturgo, ele realmente ele não precisa colaborar o tempo todo, né? Ele pode também ter a sua autoria, né? Ele pode trazer o texto, digamos, entre aspas, pronto, mas para ser experimentado, porque no processo colaborativo às vezes era muito difícil, que você criava uma cena, né? Às vezes você cria uma cena até de 5 minutos, aí você volta e recria aquela cena, então vai virando um furacão, que você vai de uma ceninha em ceninha. Então isso às vezes desgasta muito o processo, né? Então às vezes quando um dramaturgo ele traz, né, a sua, digamos, o seu ponto de vista através de um primeiro roteiro, isso realmente facilita um pouco a visão do ator e do diretor que vai colocar aquilo na cena, né? Então é interessante que o processo colaborativo ele foi importante um momento, mas ele não tem mais essas amarras, né? Então agora no último bloco que eu vou falar, eu vou mostrar alguns livros para vocês, que eu acho que são as minhas indicações, e eu espero que a gente possa conversar através de uma comunicação virtual também, e que eu estou aberta, né, para as trocas, dizer também que eu continuo nessa pesquisa entre a performatividade, a visualidade da cena, né, sobre o espectador, porque inclusive sou professora do mestrado, da pós-graduação em artes cênicas da UFOP, então eu ainda desenvolvo lá com o meu núcleo, tanto no Media Actors quanto os meus atores e os meus orientandos, começando a desenvolver essa relação entre palavra, visualidade, um momento que eu estou pesquisando muito atualmente, é como a iluminação tem essa potencialidade enquanto dramaturgia cênica, né? Então a gente vai desenvolvendo o trabalho, trocando com as pessoas cada vez mais. Então eu estou aberta, qualquer coisa também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou no sentido de troca mesmo, de contribuição, vocês podem me mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal, que é Letícia Andrade, aí vai ser o número 2000, @yahoo.com.br. Então eu vou repetir, é Letícia Andrade 2000, @yahoo.com.br. Tá bom? Aí vocês podem me mandar. Lembrando que Letícia tem 2 As, é junto mesmo, Letícia Andrade. O A do Letícia e o A do Andrade. Tá bom? Então foi um prazer poder compartilhar um pouco sobre essa discussão. Eu vou acompanhar também as outras palestras também. Gostei muito do convite, Lucas. Fico muito feliz pela nossa parceria que nasceu lá em 2013, 2014. Continuar nesse momento. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que cada vez mais é importante a gente difundir a arte, o teatro, a dramaturgia
para todos os lugares e para todos. Eu acho que cada vez mais a gente tem que descentralizar tanto o conhecimento quanto a arte. A arte é para todos e a dramaturgia, gente, é uma delícia. É uma delícia. Quando você começa a trabalhar, você nunca mais para. Então, no próximo bloco, só vou indicar os livros e eu agradeço vocês e fiquem bem. Um beijo. Bom, gente, eu só vou mostrar alguns livros que eu gosto muito, que eu falei um pouco sobre várias coisas, né? Então eu vou mostrar alguns livros aqui, mas depois também vocês podem procurar pela internet. Bom, o primeiro é sobre encenação teatral. Vamos ver se vai dar para... É um livro muito básico, chama A Linguagem da Encenação Teatral. Tá vendo? Ele é do Jean-Jacques Rubini. Não sei se está dando para ver, tá? Então ele é um livro base para quem quer trabalhar com encenação teatral. Um livro que eu acabei não citando, mas que na realidade foi muito importante para mim em 2012, 2013, foi um livro que na realidade, assim, eu me identifiquei porque é uma diretora, né, é uma mulher fantástica e que tem digamos assim, uma metodologia que veio da dança, mas que também me ajudou muito a trabalhar com muitos atores em cena, né, porque às vezes quando você pega 15, 20 atores é difícil colocar todo mundo em cena. Então, esse livro, na realidade, foi livro de cabeceira, tá? Que é a preparação do diretor, da Anne Boga, tá? E a Anne Boga, ela desenvolve o Viewpoints também com a companhia dela. Então, é interessantíssimo vocês procurarem saber da Anne Boga, porque me ajudou muito. E, principalmente, as histórias que ela conta, como ela começou a dirigir e como foi difícil. E, lógico, que a gente sabe que é muito difícil, hoje em dia, a gente se afirmar enquanto mulher, diretora, dramaturga. Então, ainda é muito difícil isso. Não é fácil ainda não. Graças a Deus, a gente tem se colocado cada vez mais, mas ainda é uma profissão muito difícil de se assumir num meio que às vezes é muito masculino, para não dizer outra coisa. Então é isso. Outro livro que eu citei de um autor que eu adoro, que é o Jean-Pierre Sarrazac, que chama Futuro do Drama, que eu falei sobre a dramaturgia fragmentada, sobre figuras, criaturas, textualidades de silêncio, é muito interessante. Vamos lá, sobre performatividade. Além da Josette Ferral, que tem um artigo muito interessante sobre performatividade na revista da USP, da Sala Preta, que não é difícil de vocês acharem, procurem Josette Ferral e performatividade. Acho que é por uma poética da performatividade, mas se vocês jogarem isso na revista online da Sala Preta, que é uma revista da pós-graduação da USP, vocês acham. Mas outro livro, na realidade, que eu tenho lido, que tem me ajudado muito, é um livro do maravilhoso, do Matteo Bonfitto, que chama Entre o Ator e o Performer, né? Deve estar tudo ao contrário aí, mas tá aí, tá? Então, Matteo Bonfitto também, muito interessante. E outro, porque eu costumo dizer nas minhas aulas de teoria e encenação que eu sou paviniana, semiótica na cabeça, que é um outro livro que eu não vou mostrar agora, que ele tá até ali na estante, que é a Análise dos Espetáculos, do Patrício Pavy, mas o que eu tô achando interessante mostrar hoje, por causa da discussão sobre encenação e direção, tá? É esse livro do Patrício Pavy chamado A Encenação Contemporânea. É um livro da perspectiva. Tá bom? Então é isso. Acabei que eu nem mostrei. Eu queria até ter mostrado... peraí que eu vou mostrar rapidinho. Uma última dramaturgia que eu escrevi, que eu tenho um carinho muito grande. Peraí. Bom, só mostrar uma dramaturgia que eu escrevi em 2006, mas que continuou até 2010 em alguns espetáculos. Agradecer muito ao Grupo Invertido, ao Léo Lessa, à Rita Maia, principalmente ao Camilo, que foram os atores do grupo, né, dessa peça. Então essa peça eu tenho um carinho muito grande, tá? Ela chama Medéia Zona Morta. A gente trabalhou dentro da ocupação de um laboratório desativado da UFMG, um laboratório clínico, né? Então, eu agradeço muito grande, tá? Esse livro é um livro publicado pelo Grupo Invertido, tá? E que foi publicado já faz um grande tempo, que é um orgulho muito grande. Então, para mostrar para vocês também que essa dramaturgia também foi uma dramaturgia que, se vocês procurarem saber, é uma das dramaturgias mais fragmentadas que eu compus, né? Trazendo esse lugar de uma figura, trazendo um lugar também de uma recriação, uma transcriação em cima do mito Medéia. Então é isso. Um beijo para vocês e vamos ficar em contato.